Fala, meu jovem, professor Doug na área, e na aula de hoje nós vamos trabalhar arranjo simples e permutação simples, assuntos aí do raciocínio lógico que você vai poder evoluir de maneira grandiosa nos seus estudos. Olha, se você não assistiu a aula 1 sobre princípio fundamental da contagem, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir a aula 1 e depois você vem para cá, porque senão vai ficar bem mais difícil de você entender. Faz inscrição no nosso canal, dá um joinha e bora para nossa aula. Bem, arranjo simples nada mais é do que você precisar utilizar uma formulazinha aqui para encontrar os diferentes números de possibilidades em um caso que a ordem altera o resultado. Você vai ver mais ou menos como é isso através de um exemplo. Existiam 3 candidatos disputando a presidência de um país e desses 3 candidatos, um seria eleito presidente e o segundo mais votado seria eleito o vice-presidente. Perceba que nesse caso a ordem interfere no número de possibilidades. Então, quando a ordem interferir no número de possibilidades, a gente vai utilizar o arranjo simples. E quando a ordem não interferir no número de possibilidades, aí é um caso que nós vamos usar a combinação simples. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tranquilo? Então, bora lá fazer esse exemplo. A gente tem aqui 3 candidatos. Vamos supor que um desses candidatos é o Daniel, o outro candidato é o Pedro e a outra candidata é a Ana. Perceba que se Daniel for eleito o presidente, o segundo colocado vai ser, digamos que pode ser o Pedro ou pode ser também a Ana, tranquilo? Eu vou representar só pela primeira letra aqui, nas outras vezes, para a gente ir de maneira mais rápida. Beleza, digamos que o Daniel ganhou e o Pedro ficou em segundo. Digamos que no segundo caso o Daniel ganhou e a Ana ficou em segundo. Perceba que aqui a ordem do segundo colocado vai interferir de maneira direta no resultado. Isso é óbvio. No terceiro caso aqui, temos o Pedro ganhando as eleições. Vamos supor que o Daniel ficou em segundo e aqui a Ana ficou em segundo, tranquilo? Então bora lá. Pedro ganhou, Daniel ficou em segundo. No segundo caso, Pedro ganhando, a Ana que ficou em segundo. Terceiro caso, Ana ganhou. Temos aqui o Daniel e temos aqui o Pedro. Então, Ana ganhou, o Daniel ficou em segundo e a Ana ganhou e o Pedro ficou em segundo. Perceba que, à medida que alteraram-se os ganhadores, o segundo colocado e o terceiro colocado também vai ter interferência direta no número de possibilidades. Aqui nós vamos ter um total de 6 possibilidades. Eu fiz de uma forma mais representativa para você entender e agora vamos utilizar a fórmula do arranjo simples. Nós temos aqui a fórmula do arranjo simples, notação de n sobre n menos p, e nós temos aqui a notação, tranquilo? Lembrando que o n e o p tem que pertencer aos números naturais e o n tem que ser maior ou igual a p. O n não pode ser menor do que o p. Beleza? Nesse caso aqui, vamos representar como sendo o n o número de candidatos que a gente tem, tranquilo? Vamos substituir aqui embaixo o n é o número de candidatos, 3, e o 2 é o número de possibilidades, e o p é o número de possibilidades que esses candidatos vão poder ocupar o cargo. Então nós temos 2 possibilidades, presidente e vice-presidente. Substituindo aqui na formulazinha, notação de 3 sobre 3 menos 2, entre parênteses aqui, tranquilo? E notação. Dando continuidade aqui, 3 menos 2 é igual a 1.
notação de 1 é 1. E aqui vamos ter 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Beleza? Então eu dei o exemplo para você de um arranjo simples em sua forma representativa aqui na árvore de possibilidades e também dei um exemplo de acordo com a sua fórmula, tranquilo? Nós temos aqui a formulazinha do arranjo simples, com o N representando o número de candidatos e o P representando o número de possibilidades. Agora que você já entendeu bem arranjo simples, vamos prestar atenção aqui na permutação simples. A permutação simples é como se fosse mesmo um tipo de arranjo simples, como eu expliquei aqui anteriormente. Porém, na permutação simples, o N é igual ao P. A gente vê aí muitos casos de anagramas, que são o número de possibilidades que nós podemos escrever uma palavra trocando suas letras. Você vai ver um exemplo daqui a pouco, calma aí. Beleza, então a gente sabe que permutação simples é um tipo de arranjo simples quando N é igual a P. Só que nesse caso a fórmula já muda. Nós temos aqui o P de permutação, N, que é o número de possibilidades, que vai ser igual a temos aqui dois N's, diferentemente daqui que nós tínhamos o N e o P, tranquilo? Isso significa que os dois vão ser iguais, os dois números vão ser iguais. Então nós temos aqui notação de N sobre N menos N, notação. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer a permutação simples de 7, tranquilo? Isso aqui vai ser igual a arranjo simples a... Então, transferindo aqui, vamos colocar o 7, substituindo aqui na formulazinha, sobre 7 menos 7, isso aqui, sobre 7 menos 7. Colocamos aqui a notação. Beleza. Agora, a gente sabe que 7 menos 7 vai ser igual a 0. Colocamos o 0 aqui. E aqui, como nós temos a notação, é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse sinalzinho de exclamação aqui, nós chamamos de notação, significa que vai haver multiplicações consecutivas dos números anteriores ao 7 até se chegar ao número 1. Beleza? Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 5.040. Eu vou botar aqui embaixo, porque aqui do lado não vai caber. Beleza? Agora vamos ver aquele exemplozinho que eu falei de anagramas, que é um caso que a gente vê ocorrer a permutação simples. Eu tenho a palavra aqui que possui 4 letras, tranquilo? Tenho aqui 4 letras e as minhas 4 letras são diferentes. Se eu tivesse 4 letras, mas tivesse alguma letra igual, eu já não iria usar a permutação simples. Mas como eu tenho 4 letras e as 4 letras são diferentes, eu posso usar a permutação simples. Então é só a gente substituir aqui na fórmula. Substituímos aqui, isso aqui vai ser igual a 4, 4 menos 4, 4 menos 4 é igual a 0, e aqui nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é igual a 24, tranquilo? Nós temos aqui 24 possibilidades diferentes de se formar a palavra amor, invertendo suas letras. É isso aí, acabamos agora a nossa aula sobre análise combinatória. Deixe o seu comentário logo abaixo, isso me incentiva demais e eu leio a todos os comentários. Tamo junto e abração!